A paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãos confinados, esperançosos. Irmãos, eu tenho aqui uma palavra quentinha para vocês. Hoje, pela manhã, fui lá na fazenda. Aí na volta, eu subi ao nosso monte de oração. Subi lá, fiz uma oração assim, simples, objetiva, clara, diante do Senhor. E eu pedi de Deus uma palavra para mim e para a igreja, né? Irmãos, Deus deu uma palavra assim tão perfeita que encaixou de uma forma assim tão maravilhosa nos dias que nós estamos vivendo hoje, que para mim foi uma grande revelação de Deus que deu para nós como igreja naquele lugar onde ali já aconteceram milagres, vocês sabem disso, né? Então eu considero isso aqui como uma grande revelação que Deus nos deu nesse dia. Eu fiquei tão alegre que eu resolvi compartilhar com vocês e fazer algumas aplicações. Olha só, está no livro de Oséias, no capítulo 6, de versículo de 1 até o versículo 4. Está escrito o seguinte, olha que interessante. Venham, voltemos para Adonai, pois ele nos despedaçou e nos curará. Ele nos feriu e cuidará de nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos fará reviver. No terceiro dia, ele nos levantará. E nós viveremos em sua presença. Que nós conheçamos, que nos esforcemos para conhecer Adonai. Que ele virá, é certo, como amanhã. Ele virá para nós como a chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. Amém, meus amados? Olha que texto interessante, profético, profundo, e quantas aplicações nós temos aqui dentro. Primeiramente, venham, voltemos para Adonai. Irmãos, eu creio que em toda a nossa vida nós nunca tivemos tanta motivação para nos voltarmos ao Senhor e oportunidade e tempo, já que a maioria dos irmãos estão nas suas casas, né, em quarentena, reclusos, e com certeza tem tempo de sobra para orar, jejuar, buscar, clamar, interceder, ler a palavra, reunir com a família, olhar nos olhos dos filhos, abraçar, confessar, pedir perdão, se alinhar. Enfim, que coisa, que experiência maravilhosa. Como família, nós temos agora a oportunidade, porque nós agora temos tempo, de uma maneira forçada, obrigatória, mas temos o tempo de podermos aproximar e ter mais comunhão, mais intimidade. E então nós nunca tivemos um tempo tão forte e oportuno e motivador para voltarmos para o Senhor, para Adonai. Quer um motivo maior do que esse, né? Uma epidemia, né? Um vendaval que está varrendo toda a superfície da Terra, todo o planeta, causando assim pânico no meio das pessoas, susto, desorientações, confusões, doenças, mortes, perdas, né? Quantas coisas mudaram no cenário político, social, econômico, familiar, religioso do planeta por causa dessa virose. Meus queridos, e o que ele diz para nós, né? Para nós voltarmos para ele. Olha só o tempo oportuno de nós voltarmos. Eu tenho certeza, você que está nos ouvindo aí, você foi tocado pelo Espírito Santo para voltar para Adonai. Eu espero que você tenha voltado, meus irmãos, porque é hora de voltarmos de fato. Voltar no sentido de ler a palavra, estudar a palavra, conhecer mais de Deus, arrepender dos nossos pecados, alinhar nossa vida, nos santificar, buscar a Deus de verdade e deixar o passado para trás, toda a nossa vida que nós vivemos de maneira errada, né, pecaminosa, quem sabe distante de Deus, fria, né, uma vida capenga, amarela, pálida, sem frutos, sem verdade, sem posição, sem atitude diante de Deus, uma vida de um cristão que leva as coisas mal feitas, com descasos, né? Às vezes nós damos prioridade a outras coisas
da nossa vida ao trabalho, à situação econômica, as preocupações do dia a dia, do que ir, por exemplo, na igreja, do que ir num encontro, do que ir numa vigília, do que ter uma comunhão com o irmão, do que ouvir uma pregação, mensagem. Às vezes nós damos a sobra do nosso tempo para Deus, né? Aquilo, quando se der eu vou, se eu não estiver cansado, se eu não estiver com fome, se eu não estiver com sono, se eu não estiver fazendo alguma coisa, aí eu vou. Mas se eu estiver com sono eu vou dormir, se eu estiver preocupado eu vou deitar um pouquinho, se eu tiver que ler alguma coisa eu vou ler, se tiver alguma coisa interessante na televisão eu vou assistir, e deixa Deus em segundo plano. Já imaginou se ele resolvesse nos deixar também em segundo plano, numa situação como essa, de emergência, de urgência, que faz a diferença entre a vida e a morte? Meus queridos, então esse é o momento, né? Mas aí que fala o seguinte: pois ele nos despedaçou e nos curará. Mas eu te pergunto, por acaso Deus, Jeová, despedaçou a sua vida? Irmãos, eu creio que sim. A mim, ele me despedaçou. Me fez um pedacinho, picadinho assim, igual pega uma cebolinha assim, vai picotando com a faca assim, fez os pedacinhos da minha vida, por uma questão particular que não vou entrar agora na situação. Mas, no contexto geral, você acha que essa situação que o planeta está passando, por acaso, é algo do maligno, de Satanás, dos seus anjos, dos seus principados, potestade, de Lúcifer? Meus irmãos, ele pode estar sendo usado, mas o autor dessa façanha toda na face da terra chama-se Senhor Jesus. É o Espírito Santo, é o nosso Senhor Adonai. É a Trindade agindo na vida das pessoas nesses dias que são próximos, que estão iminentes à volta de Jesus. Isso daí é a maneira do Deus triuno, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que nos ama com amor eterno, de tocar nossas emoções, nossos corações, nossa vida frágil, e mostrar que ainda há esperança, ainda há tempo de reconciliar, ainda há tempo de pedir perdão, há tempo de nos reconciliarmos com Deus, e quando Ele voltar, que será em breve, estarmos preparados para subir. Do contrário, meus irmãos, vão ficar aqui para a grande tribulação. Eu tenho certeza absoluta. Se você conhecer 50% do que será a tribulação, você vai fazer o possível e o impossível para não passar por ela, porque realmente serão dias difíceis, os quais nunca houveram e nunca haverão na face da terra. Você já imaginou todo esse cenário triste que a humanidade já passou? Não se pode comparar com o que virá a grande tribulação. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vai colocar tudo isso no bolso, né? O tsunami que você já ouviu falar, os maremotos, os terremotos, os furacões, os vulcões, os acidentes, as epidemias, as pragas, olha, as catástrofes naturais, isso tudo vai ser fichinha para a grande tribulação. Mas, então ele nos despedaçou. Essa situação, meu irmão, tem um autor, que é o mesmo autor da vida, que é Jesus, que é Deus, que é autor da vida e da morte. Não acha você que essa situação, esse vírus aí, é a ação do diabo? Foi ele que fez esse vírus, ele que planejou esse vírus, ele que fez mutação nesse vírus para soltar na humanidade. Não, meus irmãos. É o que eu falo. Deus usou o homem, a ciência, a tecnologia, os cientistas, os geneticistas, o que manipula o genoma do ser humano. Ele usou até o diabo para espalhar esse vírus, ele usou até o diabo para colocar pânico, medo nas pessoas, porque o diabo, na verdade, ele é um servo de Deus. Deus manda e ele obedece. Então, meus irmãos, o autor de tudo isso aí chama-se Jesus, Deus, nosso Pai. Ele nos despedaçou. Ele despedaçou a sua vida financeira, né? Às vezes você está passando por algum aperto, alguma situação de dificuldade. Ele despedaçou a sua estabilidade, né? Você estava no confortável, no bem bom, né? Ele despedaçou. Os seus projetos ele pode ter despedaçado, né? Em um mês você estava planejando talvez fazer alguma coisa, no mês seguinte já não está mais. Aquilo para você já não é mais prioridade, né? Eu vi pessoas que planejaram viagem para o exterior, pessoas que pagaram a passagem, tudo organizadinho, planejadinho, a data de sair, as companhias, para onde que vai, o roteiro, pagou inclusive, estava pagando essa viagem, de repente cancelou tudo. Então despedaçou a viagem daquela pessoa, né? Eu creio que cada um de nós, de alguma maneira, fomos despedaçados por essa epidemia. Mas o que a palavra nos fala? E ele nos curará. Olha que palavra
confortante para você refletir. Assim como ele te feriu, ele vai te curar. Assim como ele te despedaçou, ele vai te juntar. Assim como você está hoje um caco despedaçado, ele vai juntar pedacinho em pedacinho, vai passar em uma cola espiritual e fazer um vaso novo. Ele prometeu, ele vai nos curar. Então, meus amados, não fiquem achando que você perdeu alguma coisa, tomou algum prejuízo, né? Sua vida virou às avessas, de ponta cabeça, que no tempo certo ele vai nos curar, vai nos restaurar. Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Olha que revelação que Deus nos deu, olha que valor, olha que palavra preciosa. Vamos ouvir com atenção. E ele nos feriu e cuidará das nossas feridas. Talvez você não esteja despedaçado como eu estou, talvez você esteja ferido, né? Machucou você, tocou em você, o seu trabalho, sua vida, família, seu tempo, seus valores, seus projetos de vida, né, seus objetivos, seu orgulho, enfim, ele pode ter ferido alguma coisa em você, mas assim como ele feriu, ele vem com o bálsamo, o Espírito Santo de Deus, com a unção e vai sarar a ferida. Ele vai espremer a sua ferida, ele vai tirar aquele carnegão dentro da ferida, aquele pus, ele vai espremer aquela nojeira lá de dentro, ele vai passar um óleo, passar um antisséptico, passar um antibiótico, vai cicatrizar essas feridas. Assim como ele nos feriu, é promessa dele que ele vai também curar as nossas feridas. Não fique murmurando, reclamando, achando que você perdeu, que não, assim como você foi ferido, Deus está prometendo que ele vai curar a sua ferida. Mantenha firme em Deus, tenha fé, espere no Senhor, que você vai ver a cicatriz daqui a um tempo. Daqui a alguns meses você vai falar assim, puxa vida, o furacão veio, passou, machucou, picotou, feriu, mas hoje eu estou restaurado. Deus me restituiu aquele que eu havia perdido. Ele me curou, ele me restaurou. Depois de 2 dias, ele nos fará reviver e no 3º dia ele nos levantará. Bom, meus amados, aqui eu vou abrir um parêntese para dar para você uma opinião particular minha, entendimento meu. Não estou dizendo como profeta que vai ser assim, não estou dizendo que está escrito na Bíblia assim, não, por favor. Agora esse parêntese aqui ó, é palavra do Guilherme, né? 2 Guilherme, capítulo 1, versículo 1, o que ele diz? O seguinte, no meu entender, tem mistério nisso daí, esses 3 dias aí, ó, tem mistério, mas para mim tem mistério, você não, estou falando mais uma vez, não estou dizendo para você que isso é uma revelação, que você tem que acreditar assim, eu acredito assim. Para mim esses 3 dias tem mistério. Qual que é o mistério? Olha só, né? Depois de 2 dias, ele nos fará reviver. E no 3º dia, ele nos levantará. Será que aqui não tem uma profecia subliminar mostrando que nesses próximos 3 anos pode acontecer alguma coisa tremenda? Olha, depois do 3º dia ele nos fará levantar. O que lembra de levantar? Exatamente, arrebatamento. Ele vai nos pegar com mão forte, nos tirar da terra, nos levantar da terra até as alturas nas nuvens. Eu creio assim, meus irmãos. Repito, você não é obrigado a crer, mas eu creio que nesses próximos 3 anos coisas grandes vão acontecer. Amém? Fecha o parêntese. E nós viveremos em sua presença. Acabou o cenário, meus irmãos. Acabou o cenário. Quando nós fomos levantados dessa terra. Arrebatamento quer dizer assim, é arrebatar, é alguma coisa. O sentido da palavra é o seguinte, ó, é meter a mão em alguma coisa assim, segurar e tirar para fora com certa força. E quando nós estivermos lá nas nuvens, eu já tive um sonho com esse cenário, meu irmão. Quando a gente passar das nuvens assim, ó, quando você passar da altura das nuvens, quando você ficar sobre as nuvens, no sonho que eu tive, eu olhava para baixo assim, só via nuvens. Nuvens, para um lado, para o outro, para frente, para trás. Eu olhava no sonho assim, só nuvens. O que significava aquilo dali? Olha, o que passou, passou. O que ficou para trás, ficou. Você não vai ter mais acesso, visão, não vai ter lembranças, não vai ter contato, não vai ter mais lamento, choro, dor.
perigo, medo, angústia, passou. Você está sobre as nuvens. Então, meus queridos, eu creio que é isso daí que ele vai nos levantar. E nós viveremos com ele na sua presença para sempre. Já pensou? Esse dia vai chegar, meus irmãos? E olha só, para concluir a palavra, como foi completa essa revelação aqui. Que nos conheçamos, que nós conheçamos, que nós esforcemos para conhecer Adonai. Meus irmãos, olha o conselho que a palavra nos dá, né? Ele quer que nós conheçamos e esforçamos para conhecer Adonai. Aqui eu quero puxar a orelha, meus irmãos, minha irmã. Se você quer conhecer Adonai, tem que se esforçar. Você não vai conhecer Adonai deitado na cama, colocando a Bíblia para cima para ler os versículos, naquele último suspiro do dia cansado, naquela última apagada luz, naquela última consciência, meio dormindo, meio acordado, de repente você deixa a Bíblia cair, ou o celular cair, você estava vendo a Bíblia no celular, do seu lado, aí você fecha ela, deixa no cantinho e pega no sono. Não. Esse tipo de cristão, ele não está se esforçando para conhecer Deus, não. Não é aquele que vai fazer aquela oraçãozinha curtinha de manhã, obrigado por isso, por aquilo, abençoa, cuida disso, cuida daquilo, como se ele fosse para nós assim um balconista. Se chegasse no balcão, eu quero isso, assim, assado, né? Não, isso não é maneira de esforçar para conhecer a Deus, nosso Jesus, nosso Jeová, nosso Adonai, o Espírito Santo de Deus. Você não vai conhecer ele profundamente se você for negligente em ler a palavra, em ir às reuniões, aos cultos, aos encontros, né? Todo esse mover, toda essa oportunidade que ele dá para nós podermos desfrutar dele, verdadeiros banquetes espirituais, onde você vai enriquecer, fortalecendo a sua fé, entender o mundo espiritual, a guerra espiritual. Olha, isso é tremendo, mas nós precisamos nos esforçar. Pessoas às vezes se esforçam para poder comprar um bem, né? Um carro, uma terra, comprar uma roupa mais cara, uma coisa que você precisa, né? Um telefone bom, enfim, nós esforçamos, né? Você não paga o preço por aquilo, você trabalha até mais tarde, você economia, deixa para comprar as coisas, você faz por onde comprar, adquirir aquilo ali, porque é um desejo seu. Aqui para você é uma prioridade, né? Mas para conhecer Adonai, será que as pessoas têm essa mesma energia, essa mesma disposição? Né? Quem sabe levantar de madrugada para orar, fazer um propósito de ler a Bíblia, né? Falar assim, não, esse ano eu vou levar a sério. Já chega, já passei por provas muito fortes, muito quentes perto de mim já. Eu vi o vendaval, eu senti o início das dores de parto. Eu quero me posicionar, eu vou me esforçar para poder tomar posição, atitude diante de Deus. Então, nós precisamos nos esforçar para conhecer. Aí ele finaliza o seguinte, que ele virá, é certo como amanhã. E olha, que Jesus voltará, vai voltar. Assim como vem sempre às manhãs. Não depende de crer, não crer, então não está nem aí. Se a pessoa acha que vai ser assim, acha que vai ser assado, nada, isso aí independe do cristão fervoroso, independe daquele cristão morno, independe daquele que é ateu, que não crê. Não adianta, porque acreditando ou não, ele vai voltar. Isso é fato. Ele vai voltar, é uma promessa, ele vai voltar. E como a chuva da primavera que regam a terra. Meus irmãos, primavera no hemisfério norte, em Israel, começa de março, vai até junho. Eu me lembro que aqui no Brasil, que no Hemisfério Sul, que é outra época, é aquela situação seguinte, né? Que está aquela época seca, o povo querendo a chuva, né? Os pastos secos, as queimadas, tudo sem graça, quente demais, a gente esperando a chuva chegar e não chega, e cadê a chuva? E o povo comentando, está quente demais, está precisando de chuva. As represas estão secas, o rio está baixo, cadê a chuva? Precisamos de chuva. E vai passando aquela necessidade, aquela vontade, aquela busca pela chuva, né? Aí, de repente, as árvores floreiam,
E aí vem a primavera, vem as primeiras chuvas. Olha, lembra daquelas primeiras chuvas que quando cai aquelas primeiras gotas na terra quente, seca, árida assim, né? E sobe aquele vapor gostoso, aquele cheiro de chuva, né? Vem aquele vento, geralmente acompanhado por vento, vem aquele vento, varre as árvores, espalha as sementes, a semente pega o embalo do vento e voa para longe, aí elas depositam na terra e vem a chuva em cima, cobre aquela semente para prosperar a vida. Então, meus amados, quando tiver essa sequidão aqui na terra, aquela necessidade de água, aquela necessidade de vida, do Espírito Santo, a gente esperando, cadê nosso mestre, nosso Messias, está voltando, aquela angústia gostosa, aquela necessidade, aquele apego, aquela esperança dele voltar, né? Aí, de repente ele vem. E eu creio, meus irmãos, que vai ser nessa época de primavera, amém? Mas isso aqui é tema para outra conversa. Fique na paz, que esta palavra possa consolar seu coração, confortar, e você possa ser alimentado e refletir no que foi dito. Irmãos, uma coisa eu posso dizer, essa palavra veio do céu, do Espírito Santo para nossos dias, amém? Fique na paz, Deus proteja, guarde, livre de todo mal, amém.